Meu nome é Ana Clara. E essa não é uma história de conto de fadas. É uma história de troca, de dívida, de quando o amor chegou disfarçado, de prisão. Eu tinha 19 anos quando fui entregue. Sim, entregue. Como quem se livra de um fardo. Meu pai, afogado em dívidas que ele mesmo criou, olhou nos meus olhos e disse: "Você precisa confiar em mim." Mas havia mais medo que confiança no olhar dele. Naquela manhã, ele me fez vestir a roupa mais decente que eu tinha. Me mandou prender o cabelo e me levou até a calçada. Uma SUV preta estacionou sem som, sem pressa, sem emoção. "Vai com ele, filha. Por um tempo. Só até eu resolver isso." "O que isso quer dizer, pai?" Mas ele não respondeu. Nem olhou para mim de novo. Só entrou em casa e bateu a porta. O motorista não disse uma palavra. Só abriu a porta do carro como se eu fosse um pacote. E eu fui. Fui porque não tinha escolha. Fui porque a vida às vezes é isso. Um roteiro que você não escreveu. Mas é obrigada a viver. Durante o caminho, vi as casas sumirem. Depois os prédios. Depois o silêncio. Chegamos a uma mansão. Portões altos, jardins simétricos. E um silêncio que me dava medo. Lá dentro, ele me esperava. Senhor Augusto. Cabelos grisalhos bem penteados, olhar de quem mede cada movimento, terno impecável e zero gentileza. "Sente-se." Obedeci. Seu pai me deve mais do que dinheiro. E como ele não pode pagar, me entregou o que tinha. Eu não sou o que ele tinha. Eu sou uma pessoa. E isso te faz mais valiosa do que tudo que ele já me ofereceu. Meu sangue gelou. Meu coração quis fugir pela boca. "E o que você quer de mim?" "Comporte-se. Não me irrite. Não estou te pedindo amor. Estou pedindo silêncio." E foi assim que começou. Com silêncio. Com raiva engolida. Com olhos que ardiam de vergonha, mas que aprenderam, aos poucos, a ver além das paredes daquela prisão de luxo. Porque às vezes, até o coração mais ferido, começa a ouvir de novo, mesmo quando não quer. Naquela mansão, tudo era frio. Os corredores tinham cheiro de madeira antiga. As paredes eram cobertas por quadros que ninguém olhava. E o silêncio era tão presente que às vezes doía nos ouvidos. Augusto desaparecia durante o dia. Negócios, reuniões, poder. Eu ficava sozinha, com os criados que só me olhavam de lado. Com os móveis caros que me lembravam que eu não pertencia àquele lugar. Até que encontrei o piano. Era branco, antigo, intocado. Na primeira noite em que não consegui dormir, desci até a sala e encostei os dedos nas teclas. Toquei uma música que minha mãe me ensinou quando eu ainda era menina. Era a única coisa que me fazia sentir humana naquele mundo de granito e regras. Eu não sabia que ele estava me ouvindo. "Continue", ele disse. Virei assustada. Augusto estava parado na escada. Camisa branca, mangas dobradas, rosto sem expressão. "É a única coisa nessa casa que soa viva. Pode tocar sempre que quiser." Depois subiu. E eu fiquei com os dedos tremendo nas teclas. Os dias passaram. Ele nunca mais comentou sobre o piano. Mas sempre que eu tocava, ele aparecia. Ficava parado, calado, mas ouvia. Era como se a música dissesse o que nenhum de nós tinha coragem. Um dia na cozinha, eu fui preparar meu próprio café. A empregada me olhou espantada. "Não precisa, menina. Isso é serviço nosso." Eu só quero me sentir um pouco eu, sabe? Augusto apareceu na porta, do nada. Deixe ela fazer. Se ela prefere o café dela ao meu silêncio, ela tem esse direito. Foi a primeira vez que ele me defendeu. Ou pelo menos, que me reconheceu. Numa tarde, tropecei na escada. Não foi grave, mas ralei o joelho. Ele mandou chamar um médico particular. Ficou parado na porta do meu quarto, observando enquanto o curativo era feito.
Você precisa ser mais cuidadosa. E você precisa aprender que controle não protege, só isola. Ele me encarou por segundos longos. Depois disse: Você fala demais. Só quando alguém me escuta. Naquela noite me mandou flores, com um bilhete pequeno. Hoje, escutei. Eu guardei. Não pelas flores, mas porque era a primeira vez que ele dizia alguma coisa, sem esperar nada em troca. Com o tempo, percebi que ele me seguia com os olhos. Discretamente. Como quem tenta entender um idioma que nunca aprendeu. E eu comecei a me incomodar menos com a prisão. Porque às vezes a gente se acostuma até com as grades, quando alguém começa a olhar a gente como gente. Mas eu sabia. Era perigoso. Ele era o homem que podia comprar qualquer coisa. E eu tinha sido entregue como se fosse um objeto. Era só questão de tempo até ele lembrar disso. Até ele me cobrar o preço de tudo o que estava me dando. Mas esse tempo nunca chegou. Em vez disso, vieram os gestos. Um jantar em silêncio. Uma troca de olhares que durava um pouco mais. Uma frase solta ao passar no corredor. Hoje você está mais bonita. E aquilo dito por ele foi como um terremoto no meu peito. Foi nessa noite que eu percebi. Eu já não tinha mais raiva dele. E isso me assustava mais do que tudo. Tudo mudou depois daquela noite. Depois do bilhete. Depois do elogio sussurrado. Augusto não me olhava mais como um pagamento. Nem como um erro. Me olhava como quem está tentando entender o que sente. E eu já tinha entendido. Tarde demais. Ele começou a ficar em casa mais tempo. Almoçava comigo. Andava pelo jardim onde eu gostava de sentar. Certa manhã, ele me levou até uma sala trancada. Girou a chave com cuidado. Abriu a porta devagar. Era um estúdio de pintura. Era da minha mãe, ele disse. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Olhei ao redor. Havia quadros inacabados. Pincéis secos. Cores tristes. Ela pintava sempre que estava feliz. E parou. No dia que descobriu a traição do meu pai. Ficamos em silêncio. Mas um silêncio diferente, cheio de verdades escondidas. Eu não sabia que você tinha guardado isso. Eu não sabia que alguém um dia mereceria ver. Foi quando percebi. Ele não era só controle. Era trauma, ferida, medo. Naquela tarde, ele me levou à cidade. Primeira vez que saí com ele sem medo. Ele andava do meu lado como se não se importasse com os olhares. Entramos numa cafeteria pequena. Ele pediu chocolate quente. Para mim. Você me observa mais do que eu percebo? Perguntei sorrindo. Muito mais do que eu deveria. Aquilo ficou no ar. Como um beijo que não se dá, mas queimar. Voltamos para casa com música baixa no carro. Ele tocava os dedos no volante, de leve, como se estivesse dançando com o silêncio. Por que você ainda me mantém aqui? Ele olhou para frente, depois para mim. Porque, quando você chegou, eu achei que estava comprando o silêncio do seu pai. Mas agora, se você for embora, não sei o que sobra de mim. Naquela noite, enquanto eu tocava o piano, ele sentou ao meu lado, em silêncio, e depois de algumas notas, colocou a mão sobre a minha, pela primeira vez. Você está me libertando sem perceber. E você está me prendendo sem me tocar. Ele fechou os olhos, e eu fechei os meus. Mas toda história bonita tem um fantasma. No dia seguinte, alguém bateu à porta. Era uma mulher, alta, perfumada, segura. Vim ver o Augusto. Diga que Helena está aqui. Helena. O nome caiu como pedra. Quando ela entrou na sala, os olhos dela pararam em mim. Você é a novidade? Eu não respondi. Ela riu. Daquela risada de quem sabe que pode machucar. Augusto desceu. Parou. Congelou.
O que você está fazendo aqui? Vim buscar o que é meu. Fui embora antes de ouvir a resposta. Mas ouvi o suficiente. Ouvi meu coração gritar por algo que eu não podia pedir. Algo que, talvez, nunca fosse meu. Ele. Fugi antes que ele me explicasse. Antes que a tal Helena saísse da sala. Antes que meu orgulho se desfizesse na frente dela. Corri para o jardim, para o fundo da casa, para o único lugar onde o silêncio ainda me aceitava. E chorei. Não era só ciúme. Era humilhação. Era decepção de quem mais uma vez acreditou. Sem ter certeza. Ele me encontrou ali, sentada na grama molhada, o vestido sujo e os olhos inchados. Eu deveria ter te contado sobre ela. Não precisava. Já vi tudo. Você não viu nada, Ana Clara. Ele sentou ao meu lado, mas eu não encarei. Helena foi a mulher que me deixou no altar. Isso me fez olhar para ele. Ele não sorria. Não fingia. Só doía. O vestido dela chegou. Ela não. Foi a última vez que me permiti acreditar que alguém ficaria. E por isso, você prendeu a próxima mulher que apareceu? Por isso eu precisei te manter por perto, para me lembrar que eu ainda podia sentir. Ficamos em silêncio, como sempre fazíamos quando tudo parecia difícil. E ele perguntou: "O que você sente agora?" Eu respirei fundo. Vontade de correr e vontade de ficar. As duas me machucam igual. Ele assentiu, como quem entende. Então corre, se precisar. Mas se ficar, eu prometo que nunca mais você vai ser o pagamento de nada. Naquela noite, ele dormiu no escritório. E eu não dormi. Fiquei olhando pro teto, pensando no que significava amar alguém que te quebrou, antes de te curar. No dia seguinte, arrumei minhas coisas, deixei um bilhete. Não estou fugindo. Só preciso me lembrar quem eu sou. Sem você me dizendo. E fui embora. Voltei para a casa do meu pai. Ele estava sóbrio, pela primeira vez em meses. Você está diferente, ele disse. Porque, pela primeira vez, alguém me viu. E por que voltou? Porque eu precisava me ver também. Fiquei 3 semanas longe. Não liguei. Não mandei carta. Mas todos os dias, pensava nele. Não no Augusto poderoso, mas no homem quebrado que me deixava tocar piano em silêncio. No homem que me ouvia sem saber que estava ouvindo. No homem que me pediu para ficar, com medo de que ninguém mais ficasse. E então, um dia, no correio, chegou uma caixa, pequena, sem remetente. Dentro, uma chave e uma partitura. Minha música, a que eu tocava nos dias de dor. No verso, uma frase escrita à mão. A liberdade é sua, mas o lar também pode ser uma escolha. Meu coração entendeu o que ele queria dizer. Naquela noite, arrumei minha bolsa. Peguei um táxi. Voltei. Cheguei diante da mansão. Os portões estavam entreabertos, como se estivessem esperando. Entrei. Não havia criados. Não havia movimento. Só o som do piano. E ele, sentado ao banco, tocando cada nota, do jeito errado, mas com o coração certo. Ele me viu. Parou. Ficou de pé. Eu nunca soube tocar. Mas você me ensinou a ouvir. Não dissemos mais nada. Eu fui até ele. Segurei sua mão. E ali, no silêncio mais alto que já existiu, decidimos recomeçar. Juntos. Naquela noite não teve beijo. Não teve confissão apressada. Não teve promessa. Teve só um piano, 2 mãos unidas sobre ele, e a certeza silenciosa de que ali morava algo mais forte que o medo. Nos dias seguintes, Augusto não me perguntou nada. Não quis saber onde eu estive, nem por que voltei. Ele só ficou, ficava perto, ficava atento, ficava presente. Era a primeira vez que eu via alguém amar, sem cercar.
Uma manhã, ele apareceu na varanda com 2 xícaras de café. Não sei fazer café bom, mas tentei. Você já tentou fazer alguma coisa simples antes? Não. Mas por você, estou aprendendo. Era isso. Tudo nele agora era tentativa. E tudo em mim era vontade de ficar. O tempo passou. Certo dia, ele me chamou ao jardim. Estava nervoso. De terno, mas sem a habitual arrogância. Segurava uma caixinha. Meu coração disparou. Calma, ele disse. Não é o que você está pensando. Abriu a caixa. Lá dentro, 2 chaves. Uma da casa e uma da minha vida. Augusto, eu não quero que você fique por dívida, por compaixão ou por memória. Eu quero que você escolha ficar. Porque agora, eu escolho você. Todo dia. Minhas mãos tremiam. Mas minha alma estava calma. Peguei as chaves. Segurei firme. Eu escolho ficar. Mesmo sabendo de tudo. Principalmente por saber. Por quê? Porque você é o homem que me ensinou que amar é libertar. E que às vezes a liberdade mais bonita é aquela que a gente encontra dentro de alguém. Nos meses seguintes não vivemos um conto de fadas. Tivemos brigas. Tivemos silêncio. Tivemos noites em quartos separados. Mas também tivemos abraços em dias ruins. Mãos dadas no meio do medo. Beijos que pareciam selos em feridas antigas. No nosso primeiro aniversário de liberdade compartilhada, ele me levou até o estúdio da mãe dele. Está pronto, disse. Lá dentro, uma tela. Um quadro com traços delicados. E no centro, uma mulher ao piano. Você pintou isso? Não, eu nunca aprendi. Mas pedi que um artista pintasse aquilo que você despertou em mim. Eu olhei para a pintura. Me vi ali. Não como a garota que foi entregue, mas como a mulher que escolheu ficar. Hoje, olho para trás e entendo. Nem todo começo bonito termina bem. E nem todo começo errado está condenado. Porque amar não é sobre como começou. É sobre como a gente escolhe continuar. Eu fui entregue como uma moeda, mas terminei sendo amada como um lar. E ele achou que me comprou. Mas foi ele quem foi resgatado, pela mulher que não tinha nada a oferecer, além de um coração inteiro. E isso, no fim, valia mais do que tudo que ele já teve.